Olá pessoal, boa noite. Gláucia, seja bem-vinda. Doutor Leonardo Braga, que honra ver o pessoal aqui. Thaís, ótimo. Vanessa, Lucas, o pessoal aqui do servidor. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Esperando o nosso amigo Fernando entrar. Vamos ver o que temos para hoje, né? Pessoal entrando aí. Só esperando o Fernando solicitar o convite aqui para... Ótimo. Vamos lá, meu amigo Fernando. Deixa eu aceitar aqui só um pouquinho, pessoal. O Fernando entrar aqui, a gente já começa. Doutor Rodrigo Badim, que honra. E aí, Fernando Valente. tudo bom? E aí, rapaz, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Eu sou novo nesse negócio de. Sou meio tiozão com esses negócios de Instagram, cara. Você acha que você Ainda é tô, novo? ainda tô me acostumando com isso aqui. Fiquei 10 minutos tentando entrar nesse trem aqui, moço. Você tá louco. Demorei, demorei para entrar aqui também, viu, cara? Nossa, que dificuldade, moço. Tô começando a pegar esse trem também agora. E aí, tranquilo? Tudo certo, você. Ô, belezaça. Como é que Você você tá, tá, filho? você tá chique aí. Hã? Que Você nada. tá, você tá chique aí. É frio mesmo, cara. É frio mesmo. E aí, o pessoal tá entrando agora, cara. Vou só esperar um pouquinho, tá praticamente quase começando. Tá bigodão, hein, cara? É, você viu? Deixei o É, resto de não, uma barba mais curtinha pra disfarçar, mas. teve jeito não, né? Tá em casa? Mano? Tô em casa. Tá de molho esses dias? Tá de molho, né? Tô de molho. Até semana que vem. Provavelmente, vamos ver aí. Esperando ainda. Mas tô melhorando já. Show. Tô me Bom, muito bom. sentindo melhor. Ótimo. Beleza. O Fê, eu acho que com você, que eu acho que é a primeira vez que a gente, né, acaba fazendo uma live. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua participação, por ter aceitado o convite. Para a gente é sempre uma honra tê-lo conosco e ainda mais que trabalho com você, tem um prazer e a oportunidade de aprender todo dia contigo. Então, para nós é sempre um prazer estar do teu lado aqui, discutindo os casos. E são casos que geralmente, todos eles são casos que a gente acaba vendo no dia a dia, né? É, vários desses casos, provavelmente algum deve ter discutido contigo. Geralmente são casos que a gente vê aqui no HC, no servidor. O pessoal lá do Rio acaba acompanhando os casos também. Tem meus amigos que trabalham no Fundão, na UERJ lá. Então, assim, são casos que geralmente a gente vê pelo consultório, ambulatório, enfermaria, e a gente sempre acaba levando isso para discutir com o pessoal, né? E nosso objetivo aqui em nenhum momento é, né, querer mostrar que sabe mais ou sabe menos, não é esse. O objetivo é só como geralmente a gente conduz os casos, né? E esse foi um caso que eu acabei discutindo com o pessoal, com os residentes, e achei que era um caso legal, que dá para a gente criar bastante raciocínio aí de cima de coisas que são certa prevalência no nosso dia a dia, né? Por isso eu acabei chamando você, que eu acho que primeiro eu gostaria de te agradecer. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, fique à vontade, meu amigo. Legal. É, Começar também, então, agradecendo pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Acho que esse tipo de coisa de discutir casos assim é o que a gente mais gosta de fazer na vida, né? Então, putz, é um prazer de verdade estar aqui. Bom, eu sou o Fernando, eu sou médico assistente do pronto-socorro do HC da USP e trabalho no Sírio-Libanês no grupo de hospitalistas, time de hospitalistas lá. No momento é isso aí Ótimo. que eu faço. E acho que minha expectativa para a nossa conversa é a gente expor um pouco como é o processo do raciocínio, né? As pessoas, quando estão abordando um caso, elas podem chegar na resposta de diferentes formas, né? Mas acho que é sempre legal você ver alguém te falando como que ele está pensando a abordagem daquele caso, né? Acho que é um jeito muito rico de aprender, né? Vendo como os outros pensam. Exatamente.
Concordo. E o Fernando, para quem o conhece, ele que é fé em medicina baseada em evidência, né? Então, ou saúde baseada em evidência. Então, raciocínio clínico é com ele mesmo. Então, acho que daí o convite para ele. Então, vamos lá, Fernando, podemos começar? Vamos embora. O pessoal que está aí em casa, está escutando direito o som, tá beleza, pessoal? Só faz um ok, só para a gente ter noção se tá tudo bem de som aí. Acho que provavelmente esteja, né? Então, vamos lá. Então, o paciente que a gente atendeu, na verdade, um consultório, é um paciente de 16 anos, aqui de São Paulo mesmo. Ele procura atendimento médico com queixa de anemia e os olhos amarelos. Na verdade, o paciente, há 15 dias anterior ao atendimento médico, ele relata febre, adinamia, um pouco de fadiga. Esses sintomas duraram aproximadamente 4 dias e, posterior a esse quadro, ele iniciou com uma dor em hipocôndrio e à esquerda. Acabou procurando atendimento médico no serviço externo. Lá, eles observaram um paciente com uma anemia, icterícia e, no exame clínico, chamava atenção, foi um baço palpável. Então, com essa história, ele acabou sendo encaminhado para dar continuidade à investigação. Ele veio para investigar a anemia, a icterícia e um provável esplenomegalia. Esse foi o motivo pelo qual ele acabou sendo encaminhado para o nosso serviço. Não tem nenhuma comorbidade prévia. Ele, de acordo com a mãe, ele tem um relato já de um baço, um aumento do baço desde os 2 anos da idade. É isso que chama atenção. De história familiar, ele tem história dos avós paternos já submetidos à esplenectomia prévia, tem tios que foram submetidos à esplenectomia prévia, sem diagnóstico a princípio, tem irmãos e pais rígidos. Quando ele procurou atendimento no nosso consultório, ele já tinha basicamente 15 dias de sintomas. Então ele chegou para a gente assim: sinais vitais ok, frequência cardíaca sem alteração, frequência de 86, pressão 110/80, frequência respiratória saturando bem. No exame clínico, ele tinha um linfonodo submandibular e occipital à esquerda palpável, também no cervical posterior esquerda palpável, 0,5 centímetros, móvel, indolor, sem aderência a planos profundos. No exame clínico, não estava hipocorado, não tinha icterícia, estava hidratado. O que chamava a atenção era um baço palpável, traube ocupado, um baço palpável. Tinha um pouco de hepatomegalia no exame clínico, a descrição de 1 centímetro abaixo do reboito costal à direita, mas assim, nada que chamasse atenção, indolor, abdômen peristáltico, sem irritação peritoneal. É isso que chamava o exame clínico dele. E aí, daí a gente prosseguindo a investigação dele. É isso que a gente tem de caso clínico desse paciente. Beleza. Então, o que me parece interessante desse caso é que tem uma questão do tempo que acho que vai ajudar a gente bastante a pensar nos diagnósticos, né? Por quê? Tem um dado que chama bastante atenção do que ele tinha antes, que é essa esplenomegalia quando tinha 2 anos, né? Então, uma esplenomegalia desde criancinha. O que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de dado, né? Acho que isso é uma coisa interessante de falar, é que esse tipo de dado de prontuário, que alguém falou e tal, às vezes a gente se apega muito a esse tipo de dado e toma ele como verdadeiro e acaba cometendo erros, né? Então é comum a gente ver, por exemplo, o paciente com diagnóstico de lúpus no ambulatório que, sabe, juntando coisas super inespecíficas uma com a outra, depois você vai cavucar mais ali e ver que não era, aquilo lá não era uma artrite, não era um rash, né? Mas aqui eu estou partindo do pressuposto que é tudo real. Então, Exatamente. eu acho que vai ser importante esse dado de algo remoto, né, que já existia lá desde os 2 anos de idade para a gente raciocinar. E se a gente for pensar no que ele tem de problema, né, ele tem uma esplenomegalia, uma anemia e uma icterícia, né?
se a gente for pensar nos problemas separadamente. É sempre interessante que você está diante de vários problemas, às vezes você vai reconhecer um certo padrão e vai juntar aquilo imediatamente na sua cabeça, né? Mas para a gente fazer o raciocínio aqui, a gente pode partir do que é mais diferente, né? Ou que tem um diagnóstico diferencial menos amplo, né? Por exemplo, anemia é um problema com um diagnóstico diferencial super amplo. Talvez esplenomegalia seja um problema com um diagnóstico diferencial menos amplo. Então, se a gente fosse começar a pensar um problema por vez, começar pela esplenomegalia talvez fizesse sentido, né? Uhum. E se a gente for colocar em categorias, né, para a gente pensar, categorizando a esplenomegalia para chegar nas hipóteses etiológicas, o primeiro grande passo é a gente excluir que tenha hipertensão portal, né? Esse é o grupo responsável pela maior parte das esplenomegalias, né? Eu estou entendendo que nesse caso não parece ter, né? Pelo menos não está descrito nenhuma pista de exame clínico do tipo antecedente de ter tido hematêmese ou melena, sugerindo varizes de esôfago, ou ascite. Não tem pistas que eu estou entendendo de hipertensão portal, certo? Certo, exato. Nada no exame clínico que nos faça pensar em achado de hipertensão portal ou insuficiência hepática que corrobora com o paciente com cirrose, né? Que são duas complicações, né? Ou ele complica com hipertensão portal ou ele complica com insuficiência hepática, né? E isso é comum no paciente cirrótico. Ele não tem nenhum estigma de hepatopatia crônica no exame clínico. Perfeito, perfeito. E aí, passando esse passo da hipertensão portal, a gente pode pensar simplesmente por prevalência, né? Então, pensar em doenças linfo e mieloproliferativas e doenças granulomatosas, por exemplo, né? Uhum. Ou tem um outro jeito que pode ser interessante de você categorizar na cabeça, que é pensar meio assim, depois que você passa da hipertensão portal, você categoriza em células e moléculas. E daí as moléculas seriam doenças infiltrativas, né? E a parte das células você divide entre glóbulo branco, que deve ter desde infecção até as doenças linfo e mieloproliferativas, até glóbulo vermelho, pensando nas anemias hemolíticas, Uhum. né? Então é um jeito de ter um esquema mais ou menos básico, assim, para você ter um guia para o seu pensamento, né? Isso é muito útil de ir adquirindo para problemas comuns, pelo menos, né? Você tem um jeito de abordar meio sistematicamente, né? E daí você vai criando seus próprios esquemas ou vai buscando coisas que existem prontas, Aham. né? E treinando aquilo na sua prática, né? Isso é um jeito interessante de abordar os casos. Se a gente pensando, por exemplo, em doença linfoproliferativa, no paciente que tem um relato, se a gente considerar como sendo correto, de esplenomegalia, provavelmente desde 2 anos, que doença linfoproliferativa é essa que o paciente com 16 anos, né? Então, a gente pensar linfoproliferativa, mieloproliferativa, acho que foge um pouquinho, né? Eu acho que Perfeito, perfeito. tenderia fala um pouquinho contra. Você É, comentou de doença granulomatosa, é outra possibilidade, doenças infecciosas, né? Que cursam principalmente com hepato, hepatosplenomegalia. A gente pensar num paciente com infecção crônica, por exemplo, assim, no Monolike, nem HIV. uhum, No Brasil, a gente tem que lembrar um pouquinho não podemos esquecer de esquistossomose, malária, né, leishmaniose. São todas causas que podem cursar com hepatospleno ou apenas esplenomegalia. Mas se a gente pensar num paciente com toda essa doença infecciosa ou doença oncológica, principalmente doença oncológica mais hematológica, 12, 14 anos de doença é um tempo muito prolongado, né, Fer? Para o paciente sim, sim, não sim, apresentar sim. sintomatologia nenhuma, né? Sim, por mais que os linfomas que dão esplenomegalia normalmente são linfomas indolentes, né? Mas mesmo assim é muito tempo, né? Muito foge do esperado, né? Não, Exatamente. não, não entraria ali no top das hipóteses, não, né? Doenças, doenças granulomatosas que geralmente podem dar esplenomegalia, né? Tomar um pouquinho com tuberculose é uma que a gente sempre, né, no nosso meio, a gente, né, não pode deixar de pensar, né? Lembrar que sarcoidose é uma também, mas paciente com sarcoidose de cara esplênico, gente, é muito raro. Sem comprometimento, geralmente pulmonar, cutâneo, né?
Então, para a gente abrir um quadro com esplenomegalia sarcoidose restrito a polpa esplênica, isso é bem pouco comum, né? Doenças infecciosas que a gente comentou, lembrar das doenças infecciosas, principalmente quando é adulto, um pouco mais jovem, ou pacientes que têm acesso vasculares, paciente dialítico, endocardite é uma possibilidade, né? Cursa com esplenomegalia, e que se a gente começa a juntar os quadros, juntar a esplenomegalia mais anemia, é uma possibilidade, né? Então, assim, doenças autoimunes, né, Fê, que a gente principalmente lúpus eritematoso sistêmico, é uma causa frequente de anemia, pode cursar com icterícia, pode cursar com esplenomegalia, doença de Still, né, que alguns autores, tem gente que nem gosta de falar doença de Still, mas é mono, né, artrite reumatoide, quando cursa com plaquetopenia, leucopenia, anemia, pensar em síndrome de Evans, né, então, assim, o leque é muito grande, né, e o que Isso você aí. comentou, a gente acaba criando, pensando eu posso pensar pela esplenomegalia, mas eu posso também pensar, por exemplo, juntar tudo num quadro clínico só. E você falou uma coisa que é Perfeito. importante. O paciente tem isso aos 2 anos de idade. E Uhum. uma coisa que chama atenção é ele tem história familiar de esplenectomia. Né? Isso. Então, Isso é um dado também essencial, né? Se a gente for pensar no, quando a gente fala de raciocínio, né, os componentes que são importantes, um deles é a questão do tempo, né, que eu chamei a atenção já. Então, o fato dessa pessoa eu tá entendendo que ela tem uma doença que parece não se manifestar o tempo inteiro, mas se manifestou agora. Mas ele tem indícios dela desde os 2 anos, eu estou lidando com uma coisa crônica, né? Isso já fecha o funil pra caramba, né? uhum, Isso já faz a gente reduzir as possibilidades do que a gente está pensando. Além da questão do tempo, a gente tem quem que é esse paciente, né? Então, o que que ele tem de prévio, seja dele ou seja de família, né? uhum. Então, a epidemiologia do paciente, né? A história familiar acaba entrando nesse quesito. E daí, por último, a gente tentar determinar da forma mais precisa possível a síndrome clínica que ele tem, né? Então, Aham. se a gente pensar nos três problemas que a gente falou, da esplenomegalia, anemia e icterícia, parece que a gente consegue juntar, primeiro a gente consegue juntar o segundo e o terceiro, né? A anemia com a icterícia, isso provavelmente significa uma anemia hemolítica, Uhum. certo? Exatamente, certo, exatamente. Então você já deu um nome melhor para os seus problemas do que você separar eles em três, né? Então é sempre bom você Uhum. tentar juntar as coisas no menor pacote possível, né? E que represente da forma mais precisa o problema que o paciente tem. Então é um paciente jovem, que tem uma doença crônica, que parece ser uma anemia hemolítica, com Uhum. esplenomegalia, e que parece ter um componente herdado, né? Um componente genético aí na jogada. Né? Tem Uhum. familiares, tem gente na família que já teve esplenectomia e tal. Então parece que o raciocínio é mais ou menos por aí, certo? Exatamente, é isso mesmo, Fer. É isso que chama a atenção. Anemia com icterícia, esplenomegalia, gente, tem poucas causas em medicina que não pensar em hemólise, né? E doença hemolítica, anemia hemolítica, eu acho que o grande marco é isso. É a anemia hemolítica, um paciente tem desde 2 anos de idade e tem história familiar. Então, provavelmente, isso não fala mais a favor de anemia hemolítica, provavelmente hereditária, né? Eu acho que Uhum. a grande jogada tá isso. A história familiar e um paciente já tem isso praticamente aos 2 anos de idade. Pode ser um paciente com anemia hemolítica adquirida? Pode ser, mas adquirida aos 2 anos e mantém até hoje. Dá para a gente É, pensar em pacientes com anemias hemolíticas adquiridas? Sim, com certeza, mas é, nesse contexto, eu acho que a hereditariedade fala um pouco mais, pesa um pouco mais para a hipótese diagnóstica, né? as anemias hemolíticas autoimunes ou mesmo outras adquiridas do tipo HPN e tal, elas são diferentes disso, né? Não costumam se apresentar desse jeito, né? Uma coisa que Exatamente. parece meio latente grande parte do tempo, teve um achado de um baço ali quando tinha 2 anos, e daí parece que teve um insulto, talvez infeccioso, né? Aquele quadro meio sistêmico ali que durou 4 dias. Isso Aham, foi um gatilho para um episódio de hemólise, né? exato, Isso não é muito compatível com as outras causas de hemólise adquiridas que a gente vê, né? Não exato. costuma ser desse jeito. Exatamente. Então, a princípio, então, a gente interpreta esse paciente provavelmente como tendo uma anemia hemolítica, provavelmente essa
esplenomegalia é secundária a uma hemólise, né? Interpretaria esse paciente como uma esplenomegalia secundária a uma hemólise, e que provavelmente ele teve aí 3, 4 dias de febre, mal-estar, adinamia, provavelmente teve um quadro viral e que acabou Uhum. precipitando um quadro de hemólise, né? Daí o paciente apresentar no pronto-socorro com anemia e icterícia. E rapidamente, 15 dias após, o paciente procura atendimento médico sem icterícia e sem anemia. Então, sim, provavelmente ele fez um insulto provavelmente infeccioso e acabou descompensando esse paciente. A esplenomegalia já não é de agora, né? Persiste ainda, mesmo com a resolução da icterícia e anemia. Então, a gente está basicamente, estamos Exatamente. diante, né? Pensamos diante, basicamente, um paciente com anemia hemolítica. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é essa anemia hemolítica imunomediada ou não imunomediada. Tem várias formas de progredir no paciente com anemia Sim, sim. hemolítica, né? Se é adquirida, se é hereditária, se é imunomediada, não imunomediada, se é intrínseca, se é extrínseca. Né? Eu acho que a primeira coisa que eu tenderia a pensar nesse caso fala mais a favor de hereditário, com certeza. Mas, Uhum. assim, eu tenderia a pensar, esse paciente é imunomediado ou não é imunomediado? Ou seja, de cara, pô, é cumbis positivo Sim. ou é cumbis negativo, né? Acho que o Cumbis tem que fazer parte da investigação inicial, sem dúvida nenhuma, né? Você tem que excluir que seja um processo imune, né? Eu Aham. gosto de pensar no esquema de anemia hemolítica, eu vou por esse caminho também, né? Começando por imune ou não, né? O primeiro divisor de águas, mesmo jeito que a esplenomegalia, a hipertensão portal ou não, anemia hemolítica é cumbis positiva ou não, Exatamente, né? exatamente. Então vamos lá. Você quer você precisa de algum exame, Fer? Como é que você tenderia a pedir? O que você tenderia a pensar nesse paciente? Então, daí só organizando um pouquinho antes de eu falar os exames, Aham. pensando nas causas das anemias hemolíticas hereditárias, né? Então, Uhum. tem defeito que é de membrana do eritrócito, defeito enzimático e defeito da hemoglobina, né? Uhum. E daí a gente sempre tende a ficar pensando no que é mais comum, né? No que existe, no Prevalente. que a gente vê mais, que é mais prevalente, né? E daí a Exatamente. gente pensa, por exemplo, em alguém poderia pensar em anemia falciforme, por exemplo, né? Que é a doença genética mais comum do planeta. Uhum. Só que daí você vê que, putz, não encaixa também, né? Porque que paciente com anemia falciforme, principalmente se for SS, né? Doença Aham. falciforme SS, que chega aos 16 anos com o baço ainda, e sem nenhuma história de crise vasoclusiva, né? Não tem nada, assim, o menino foi lá na adolescência, teve um processo infeccioso e fez uma crise de hemólise ali autolimitada sem mais nada, não encaixa, Exato. Se a gente pensa, né? então, uma coisa que você falou que é interessante. Então, se a gente pensa em anemia falciforme, principalmente SS, o que está estranho aí é esplenomegalia, né? Essa idade, não esperaria esplenomegalia e fenômenos veno-oclusivos, né? Então, sim, pensar em doença vascular. Doença vascular pode ser membros inferiores, pode ter priapismo, pode ter hipertensão pulmonar, pode ter infarto mesentérico, pode ter alteração de retina, AVC. Então, assim, com esses baços palpáveis, sem ter doença vascular prévia, né? Isso tá um pouco estranho. Por quê? Porque é a doença mais prevalente, como você comentou. Então, Sim, anemia falciforme, com esses achados, falta exame, falta mais achado no exame clínico e sobra no exame clínico esplenomegalia que a gente não consegue justificar, né? Então, eu acho que perfeito. isso bem É. lembrado. E isso talvez seja uma dica interessante para o pessoal, que conforme você vai fazendo esse raciocínio, né, baseado em esquema ou de hipóteses que vão surgindo na sua cabeça, é, uma coisa interessante de você fazer é você ir se questionando, né? Então, putz, me veio a anemia falciforme na cabeça, mas que não tá batendo, né? Tenta ser, tipo, o advogado do diabo com você mesmo, né? Fica Exatamente. contra-argumentando contra você mesmo. Putz, mas 16 anos com anemia falciforme, esplenomegalia, menino tem baço ainda e tal, isso não bate. Não ter crise vasoclusiva não bate. Então vai vendo o que não bate, que é um jeito interessante de você ir afunilando mais as hipóteses e excluindo e não deixando passar coisas que são graves, né? Aham.
Então beleza, não vou falar muito os exemplos das outras, mas eu vou pedir uns exames então, pode ser? Tranquilo. Então, a ficaria hereditária, pensou em anemia falciforme, é uma. Outra possibilidade hereditária que não dá tanto comprometimento, pode não dar tanto comprometimento vascular e pode ter uma anemia muito discreta, são as talassemias, né? Então, assim, lembrar que a talassemia esse paciente pode, né? Pode ter principalmente a talassemia associada à alfa-H, então, que é praticamente poucos, mas sintomatologia que esses pacientes podem apresentar, um número muito discreto, pode custar um pouquinho com esplenomegalia, então, e não ter tanto comprometimento vascular. Mas lembrar que essas hemoglobinopatias, outra coisa que é importante, além do comprometimento vascular, é o comprometimento ósseo, né, do sistema esquelético. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento, né? Pensou comprometimento vascular, anemia, comprometimento vascular e comprometimento ósseo, eu acho que tem que pensar de cara em hemoglobinopatias, né? Seja ela hemoglobinopatia associada à talassemia, seja ela hemoglobinopatia associada às doenças falciformes, à doença falciforme, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, se eu pensei como hemólise, a gente falou da hemoglobina, né? É uma causa Uhum. de hemólise. O problema não necessariamente pode ser na hemoglobina, pode ser na membrana da hemácia, né? Ou pode ser nas enzimas que são responsáveis por manter, entre aspas, uma certa integridade da membrana da hemácia, né? Então, assim, acho que isso né, é outra coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Já que a gente está pensando em anemia hemolítica ainda, né? Isso aí. Alguém comentou aqui, foi o Felipe, evitar o viés de confirmação, isso é essencial, né? Às vezes até, principalmente quando a gente está lidando com casos que são mais complexos, Uhum. frequentemente a gente vem na nossa cabeça hipóteses que são mais esotéricas, assim, ou mirabolantes, né? E a gente acaba, a partir do momento que a gente pensa naquilo, querendo que aquilo se concretize. E a gente meio que ignora as pistas que vão falando contra o que a gente pensou e vai abraçando as informações, por mais que não sejam muito contundentes, que supostamente falam a favor do que a gente pensou, né? A gente acaba se apaixonando pela nossa hipótese diagnóstica e não larga o osso nunca mais, né? Esse é Tem um uma anemia, cuidado. é isso mesmo, tem uma anemia com VCM de 83, pô, cara, isso aqui é ferroprivo, tá vendo que é um limite inferior, tudo fala contra, mas o VCM É, a gente quer agarrar, às vezes, alguns detalhes, né, que acaba complicando um pouquinho mais nossa viés na hora de fazer o diagnóstico, né, Fê? isso aí. Então, para esse menino aí, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de ver, agora ele passou 15 dias do evento da infecção lá e da hemólise, mas eu Aham, gostaria de ver se tiver disponível os exames daquela época, né? Então, ver um hemograma, um DHL e uma bilirrubina, né? Acho tá. que E seriam bons exames para começar. você quer o exame de agora ou o exame quando ele foi há 15 dias? Primeiro de quando ele foi lá, há 15 dias. Tá, 15 dias, ele tinha hemoglobina de 8,6, um VCM de 87, um HCM de 28, Uhum, um RDW de 17, tinha um desdrogenase lática, um DHL, de 350, ou seja, valor de referência é até 300. Tinha uma bilirrubina total de 8,5 com 7 de direta. Desculpa, 7 de indireta e ah, 1,5 de direta. tá, assustei agora. Tá bom. O pessoal que perguntou se tinha reticulócito, quando ele foi no hospital, foi outro serviço, então lá não tinha reticulócito. Então, para quem, acho que o Giber perguntou, né? Então, assim, ele tinha marcadores de amores praticamente, tinha um DHL um pouco alterado, tinha um bilirrubina de 8 com 7 de bilirrubina indireta. Nesse contexto, ele acabou, o que a gente tinha lá era isso, função renal, tinha eletrólitos, isso, mas todos normais que chamava atenção era isso. Plaqueta, que ele foi lá. Plaqueta de 98 mil. Tá. Meu, É, normal. é importante lembrar que várias dessas doenças que cursam com anemia hemolítica, elas podem, nas crises de hemólise, às vezes fazer um pouco de supressão medular, né? Às vezes
quando é um insulto infeccioso, por exemplo, faz uma infecção por parvovírus e tal, às vezes faz um pouquinho de dar uma plaseada na medula meio transitória, né? Aham, Então, às aham. vezes, o reticulócito vai te surpreender, assim, vai vir não muito compatível com o que você está esperando, né? Mas você não Exato. deve desistir do pensamento por causa dele. Mas perfeito pensar no reticulócito, acho que Isso. é isso aí. Aí ele veio para nosso serviço, um exame aqui, quando a gente foi avaliar esse paciente, tinha uma hemoglobina de 12,6, um hematócrito, ou seja, não tinha mais anemia, um hematócrito Uhum, de 37, um VCM, um VCM de 85, um um HCM de 28, um RDW de 18, não tinha plaquetopenia, os leucos do paciente estava normal e aqui foi solicitado reticulócito para ele. Reticulócito de 7,6, corrigido de 6. Tinha um DHL de 350. A bilirrubina agora, ele tinha uma bilirrubina de 8, agora a bilirrubina desse paciente é de 5, com 4D tá, indireta. É isso que ele tá, tem. tá. Tô mostrando pra gente que apesar de não estar mais anêmico, ele tá hemolizando, né? Ele mantém a hemólise, né? Exatamente. Então, Exatamente. agora eu vou perguntar um dado que, para quem tiver ligado, vai ficar clara a hipótese diagnóstica principal do caso aí. Uhum. Foi, você quase soltou aí o dado, mas qual que é o CHCM? Tinha um CHCM de 36, 30, não, peraí, deixa eu ver CHCM de 38, cara. De 38. 38. É alto, né? É alto, é alto. É. Então, essa doença é mais ou menos se encaixa no script, né, desse tipo de apresentação clínica que pode ser variável, né? Eu entendo que na família desse paciente teve gente que teve que tirar o baço, teve gente que não teve, então é uma doença que tem uma penetrância variável, né? Uhum. Então não se apresenta clinicamente igual em todo mundo. E mesmo nesse menino dá a impressão de que ele ficou anos assim de boa, né? Sem ter Exatamente. muita coisa, daí na hora que teve uma infecção ali na adolescência, fez uma hemólise, né? Uhum. Então isso tem toda a cara de esferocitose hereditária mesmo, né? Exata, O Geber alguém já respondeu já aqui para ele, que o CHSM era 38. exato. Então ele, Então, pode falar. então ele acabou, tinha marcadores de hemólise, né? DHL alterado, a bilirrubina alterada, tinha um reticulócito corrigido extremamente alto sem anemia, né? Uma coisa que é importante a gente comentar é que, assim, por exemplo, esse paciente tem tudo para todos os marcadores de hemólise. E você pode, o que chama mais atenção, uma coisa que é, assim, principalmente para quem gosta de clínica médica, faz consultório, faz, principalmente, gosta de ver bastante paciente, o que chama atenção nesse paciente com marcador de hemólise? Ele tem um DHL um pouco tocado, valor de diferença 300, você tem 350, e ele tinha uma bilirrubina de 8, com predomínio de indireta. Toda vez que eu tenho muito mais, chama muito mais atenção a bilirrubina do que o DHL, geralmente isto é extramedular. Quando eu tenho muito DHL alto, ou seja, marcadores de hemólise, mas o que está mais alto é o DHL, isso geralmente, esse, entre aspas, hemólise, na verdade, é eritropoese ineficaz. Isso Ineficaz. provavelmente está mais associado à medula. Então, quando tem marcador de hemólise muito alta, gente, que chama mais atenção é o DHL, atento para a medula. E uma coisa que a gente tem É, que lembrar atenção, deficiência o de DH... B12, né? Que a gente vê Então, os aí, DHLs explodindo, né? Muito, muito altos. e o que chama atenção é, por exemplo, você falou de deficiente B12, é os marcadores de hemólise, ou seja, de eritropoese ineficaz, só que o DHL ou LDH é com reticulócito baixo. Então, se eu tenho um sinal de DHL, os marcadores de hemólise extremamente elevados, com reticulócito baixo, até que se prova o contrário, estou diante de um paciente com deficiência de vitamina B12, né? Isso que é um grande marco. E esse paciente tem os marcadores de hemólise, não tem anemia, o marcador de hemólise é muito mais bilirrubina e tem reticulócito. Então, provavelmente, isso é extramedular, né? É isso que chama atenção.
Acho que Perfeito. o grande coisa que tem para a gente atentar, principalmente, é levar isso em consideração, né? Então, esse paciente, eu posso resumir um pouquinho aqui, Fer? Claro, fica à vontade. Então, marcadores de hemólise, reticulócitos extremamente elevados, sem anemia. Esse paciente, por mais que ele tenha uma cara de uma doença hereditária, a gente acabou optando por pedir nesse paciente um CUMES. Então, o CUMES veio, a anemia hemolítica imunomediada ou não imunomediada? Veio o CUMES negativo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o que você comentou. Será que esse paciente não teve um insulto infeccioso e que, nesse contexto, acabou descompensando uma doença hereditária? A gente acabou pedindo as sorologias para doenças, para monolike, HIV, Uhum. todas as sorologias para vírus vieram negativas. E próximo passo que a gente acabou aventando como hipótese foi feito para ele também uma eletroforese de hemoglobina, por mais que ele tenha história familiar, né? Então foi feito Perfeito. nesse paciente uma eletroforese de hemoglobina. Ultrassom de abdômen, ela acabou sendo feito. E uma coisa que a gente toma um pouquinho de cuidado, principalmente nas anemias hemolíticas, são presença de cálculo, né? Esse paciente tinha esplenomegalia, mas não tinha cálculo biliar, que é uma coisa comum nos pacientes que fazem hemólise com frequência e que é uma das Isso. indicações dos pacientes com doenças hemolíticas. Às vezes o paciente tem uma anemia leve, mas já tem presença de cálculo. Nesse contexto, eu posso até pensar em esplenectomia nesse paciente, né? Então, ele foi feito um ultrassom de abdômen sem evidência de cálculo, apenas com esplenomegalia. Então, acho Legal. que foi feito isso. Mais algum exame, Fer, que você acha que vai corroborar para a hipótese para esse paciente? É, Pensando na possibilidade que você aventou de esferocitose? aí a gente precisaria de um exame confirmatório, né? Uhum. Acho que hoje em dia existem outras possibilidades assim de exame que eu não conheço em detalhes, para ser bem sincero, mas o clássico que a gente usa aí que é mais disponível é aquela curva de fragilidade osmótica, né? Uhum. Então acho que esse é um exame que daria para pedir, que ele pode, ele tem uns certos problemas assim de acurácia e tal, mas ele te ajuda, né? Exato. Sensibilidade, especificidade, teste de fluidosidade osmótica, o corpo de fluidosidade osmótica é bem limitado, né? Existem Sim. alguns, tem outros marcadores que podem ser utilizados, principalmente corante, que se fazem marcadores na fluorescência que pode ser utilizado, mas esse paciente, ele tinha história clínica de hemólise, história familiar de hemólise, tinha esplenomegalia. Se a gente for pensar, a gente foi meio que por descartando. Não tinha nada para doença, a princípio, autoimune, como V negativo, eletroforese de hemoglobina, a princípio, sem alterações. Então, a gente está diante de uma hemólise em que a gente não consegue pensar nas hemoglobinopatias de um modo geral. Tudo bem que tem hemoglobinopatia, que cursa com hemólise, que eletroforese de hemoglobina é normal, mas quando a gente Uhum. junta, que a gente já comentou, não ter doença vascular, não ter doença óssea, já tem história familiar, acho que a hemoglobinopatia fica um pouco fora. As duas Sim. possibilidades, ou o problema está na membrana, ou o problema é enzimático, né? E você matou a charada. Ele tinha um CHCM alterado, acima do valor de referência, né? E que é uma coisa que chama atenção na esferocitose. No sangue, na avaliação, uma coisa que é importante a gente avaliando, sempre está avaliando a anemia, avaliação do sangue periférico, né? No Uhum. sangue periférico, ele tinha presença de esferócitos. Então, é outra coisa que chama atenção. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar, assim, a gente sempre quando vem em esferose, a gente pensa sempre em esferocitose, né? Mas a principal causa de esferose no sangue periférico é anemia hemolítica autoimune, né? Daí o CUMES. Né? Porque a gente pensa Uhum. sempre em esferose e esferocitose, mas a prevalência de anemia hemolítica é bem mais... a prevalência de anemia hemolítica é mais autoimune do que a presença de esferocitose. Então, a esferose no sangue periférico está mais associada às anemias hemolíticas autoimunes, né? É, Então, se esse fosse fácil assim, não precisava dos outros testes, né, para diagnosticar. Era só olhar o esferócito lá. Exatamente. E Mas é esse importantíssimo, né, o esfregaço de sangue periférico olhar, visto, né, no microscópio por alguém experiente, né, não leitura automática da máquina é super importante. exatamente. Por exemplo, você pode ver lá.
massas em alvo, massas fossilizadas, né? Então, tem vários achados que podem sugerir para outros diagnósticos que não a esferocitose, que é bem menos prevalente, né? Então, esse Sei. paciente a gente acabou pedindo teste de flexibilidade osmótica, né? E ele praticamente hemolizou. Quando a gente faz teste de flexibilidade osmótica, geralmente pega a massa do paciente, né? Coloca na solução cloreto de sódio, coloca 0,1%, geralmente é 0,1, ou seja, na solução hipotônica, praticamente 100% das hemácias que a gente coloca lá acaba sofrendo hemólise. À medida que ele vai 0,1%, 0,2%, 0,3%, à medida que ele vai diminuindo a hipotonicidade da hemácia, tende a diminuir a hemólise. E desse paciente, não, a gente chegou, se não me engano, até 0,6%, ele hemolizava, não é para hemolizar, e esse É. paciente hemolizava, se não me engano, 32% ou 35% das hemácias com praticamente Você 0,6%. você vai subindo a concentração de NaCl e o cara continua, as hemácias continuam hemolizando, né? Exatamente, as hemácias continuam hemolizando. Então a gente acabou, mesmo que a gente acabou pedindo avaliação para o pessoal da hematologia, mas acabou fechando o diagnóstico como esferocitose hereditária. E foi, acho que eu não sei se eu comentei com você, foi engraçado que a gente conversando com o paciente, com a mãe dele, a gente pediu se ele não tinha uns exames prévios da família. Ele falou, não, meu tio tem uns exames, já fez cirurgia tem um tempo atrás, meu avô também, quando ele fez cirurgia, ele tinha, chamava atenção. O avô dele e o tio dele, ambos submetidos à esplenectomia, todos eles tinham o CHCM, assim, extremamente alterado, mas bem elevado, assim, 40, 40 e poucos, eu acho que, e ninguém passou, ninguém tomou atenção com esse cuidado, né? Então, a Tiraram o gente foi... baço dele sem saber muito por quê. Exatamente. Então, eu acho que é isso, Fê. Eu acho que foi esse a nossa conversa, né? Então, o paciente anemia, icterícia, esplenomegalia, a gente aventou várias hipóteses para esse paciente. Você começou falando, até que se prove o contrário, a gente tem que ver se não é hipertensão portal, né? Saindo da hipertensão portal, entramos nas doenças linfoproliferativas, falamos de doenças granulomatosas, falamos um pouco de doenças reumatológicas, e você aventou a possibilidade de doenças mais prevalentes, são as hemoglobinopatias, né? Nas hemoglobinopatias, o que está muito estranho é esse paciente não ter doença vascular e ter esplenomegalia, para a gente pensar em falciforme, né? SS, que é a mais prevalente no mundo. Então já estava um pouquinho estranho. As talassemias é uma possibilidade, mas sem lesão óssea. Lembrar que as talassemias o que chama atenção, principalmente quando a gente está avaliando o paciente com talassemia, quando se pega o hemograma, é uma dissociação entre VCM e hemoglobina. Por exemplo, você Uhum. pega um paciente que tem hemoglobina de 10 e um VCM de 50. Geralmente as anemias microcíticas, o diagnóstico diferencial é ferropriva de anemia por talassemia. O grande marco, assim, grande marco não, que chama atenção, atentar sempre para quando tem discordância entre hemoglobina e VCM, ou seja, um VCM muito baixo, com uma hemoglobina de 10, atentar para as hemoglobinopatias. A hemoglobinopatia, que custa o VCM muito baixo, é a talassemia, e esse paciente não tinha isso. Então a gente falou Sim. sobre as hemoglobinopatias, existem as que estão associadas às alterações de membrana e as alterações enzimáticas. Mas como ele tinha essa história familiar toda, a gente optou por não pedimos para esse paciente G6PD, deficiência de fosfato quinase, mas a gente acabou optando por teste de fluorescência osmótica, acabou vendo positivo. Então a gente acabou fechando o diagnóstico para esse paciente de esferocitose hereditária. Esse foi o diagnóstico. Muito legal. Caso muito interessante. É isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida para perguntar? Aproveita que o Fernando está aqui, que o cara é monstro, viu, galera? Pode, pode perguntar. Ele fica aí com essa cara meio de deixar barba para não aparecer, mas o cara é fera demais. É isso, gente. Quem tinha para falar com vocês era isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos até agora, a participação de vocês aí. Agradecer você, Fernando, pela participação aí. Acho que é sempre um prazer, sempre aprendemos quando discutimos casos com você. Gostaria de agradecer a todo mundo aí. Um abraço para todo mundo. Obrigadão, Fernando. Espero Valeu. que Espero que você o participe mais pessoal. com a gente aqui. Será um prazer, cara. Pô, só chamar, cara. Espero que o pessoal tenha aproveitado. Para mim foi bem legal. Como eu falei no começo, discutir caso, pensar em caso assim putz, acho que é a coisa mais legal que para fazer.
Não tem muita dúvida assim, em relação a isso. E quem quiser, se quiserem ir lá no meu Instagram, tirar dúvida também, perguntar sobre outras coisas e tal, fiquem à vontade. Minhas mensagens lá, meu Instagram é aberto e tal, pode mandar lá, não tem problema não. Principalmente medicina baseada em evidências. Quem quiser perguntar alguma coisa, É, pode tem perguntar à uns, vontade. tem uns posts lá salvo, quem quiser ver, uma sequência de stories sobre o básico assim de medicina baseada em evidência que eu comecei a fazer na pandemia. Tá meio de lado assim agora, porque estava ocupado com outras coisas, mas pretendo postar mais coisas. Quem tiver interesse, tá salvo lá os stories. E se tiver dúvida em relação a isso também, é só me mandar por mensagem que eu respondo, tá? Quando eu fui postando, o pessoal perguntava, eu respondia lá. Fiquem à vontade. É isso aí, gente. Quando tiver alguma dúvida do caso, pode deixar mensagem para a gente aqui. Para quem curtiu, convide teus amigos para participar da próxima. Fernando, gente, obrigado. Boa noite para vocês aí. Boa semana. Com Deus, galera. Um Valeu, abraço. boa noite. Boa noite.